Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã deste sabadão com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. E olha só, com muita coisa boa, mas também com muita coisa pra gente trazer aqui com detalhes para você em relação aos jogadores que pode deixar o Flamengo em 2026. É isso mesmo, situação envolvendo Luiz Araújo está sendo monitorado pelo Atlético Mineiro. Eu vou trazer aqui detalhes para você sobre essa situação. O centroavante Pedro Henrique pode não continuar no Flamengo em caso de uma renovação de Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz ficar, a grande chance do Pedro não continuar no Flamengo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo sobre essa situação. Inclusive, né, o presidente BAP, ele falou sobre a renovação de Felipe Luiz, ele deixando aí muito positivamente, né, a permanência de Felipe Luiz para 2026. Tem a renovação de Arrascaeta também, que está em pauta. Vou falar também sobre o julgamento de Bruno Henrique na Conmebol, hein? Temos informações importantes. E o Gerson, hein? Gerson de volta ao futebol brasileiro, quer voltar para o seu país natal, não se adaptou. Palmeiras recusou, né, uma investida aí no Gerson, mas o Palmeiras não descarta contratar o jogador caso realmente encontre uma brecha ali, eu posso dizer assim, né, um preço acessível, como aconteceu com o Andrés Pereira junto ao Fulham da Inglaterra. Palmeiras não é bom, Palmeiras quer pegar, eu posso dizer assim, de graça, mais um jogador aí. Eu vou explicar para você sobre essa situação. Fica coladinho comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, o Mengão queridão segue a preparação a todo vapor para jogo depois que da data FIFA, né? Dia 15 já temos aí o jogo contra o Botafogo, jogo que acontece no Newton Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E depois de 3 dias de folga, o elenco iniciou para valer a preparação na última quinta-feira. Ontem também foi de treino. Lembrando que o Felipe Luiz tem o elenco todo completo, fechado, apenas o Eric Pulgar, que está em fase final de recuperação, mas tem grande chance também de ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. Mas o Flamengo, o foco do Flamengo sobre a recuperação de Eric Pulgar, volta do chileno aos gramados para valer, é para o jogo contra o Palmeiras e o Racing da Argentina. Mas enfim, Felipe Luiz, hoje mais um dia de trabalho para valer. Lembrando que já agora, no próximo dia 15, o Flamengo já tem um jogo contra o Botafogo. É jogo difícil, eu posso falar assim, porque não tem jogo fácil para o Flamengo. Todo mundo que vai jogar contra o Flamengo, ninguém tá jogando nada, absolutamente nada, perde para qualquer um. Mas se joga contra o Flamengo, eles não querem perder. Então vão com tudo da vida, se matam dentro de campo, mas não querem perder. Mas Felipe Luiz aí preparando para valer. Data FIFA, depois, né, tem aí na quarta-feira é o jogo contra o Botafogo, beleza? Bom, fala agora sobre a situação envolvendo Bruno Henrique, que foi julgado ontem pela Conmebol após aquele, né, gesto obsceno no jogo contra o Estudiantes. E no tribunal da Conmebol, o atacante rubro-negro afirma não ter tido ali a intenção de iniciar as provocações e se desculpou pelo gesto obsceno diante da torcida do Estudiantes. Lembrando que o resultado do julgamento será divulgado nos próximos dias. Daí Bruno Henrique pode aí ser multado, pode ser suspenso, mas o resultado ainda não saiu. Torcer aí para que dê tudo certo, porque assim como acontece em jogos do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, também pela Conmebol, o Flamengo tem sido perseguido de uma forma que eu vou falar para vocês sinceramente, é um absurdo isso, um absurdo. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, falou sobre a renovação do técnico Felipe Luiz. Lembrando que o Flamengo também, além de Felipe Luiz, também está negociando com o Arrascaeta. O Arrascaeta, inclusive, ontem, né, em entrevista ao All Sport, ele deixou claro aí que está quase tudo certo, a renovação dele com o Flamengo. E o Babi falou sobre Felipe Luiz. Ele falou o seguinte: esse processo nunca depende de um lado só.
Se depender do Flamengo, sim. Ele diz que quer ficar. Então, acredito que temos totais possibilidades disso acontecer. Disse aí o BAP em relação à renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. Agora, a permanência de Felipe Luiz pode aí culminar, né, saída de alguns jogadores. Eu separei aqui um ponto mais importante, que é o centroavante Pedro. O Pedro, na verdade, ele não vem tendo, né, assim, tanto aconchego do técnico Felipe Luiz como outros jogadores têm. E todos nós sabemos disso. Acredito ainda que o Felipe Luiz tem colocado o Pedro em alguns jogos por conta da cobrança. O torcedor quer o Pedro em campo. E o Felipe Luiz sabe disso. A informação que temos é que Pedro dificilmente, não estou falando que ele vai deixar o Flamengo, mas dificilmente ele vai continuar no Flamengo se Felipe Luiz continuar como treinador para 2026. O Pedro, ele se sente, eu posso dizer assim, desvalorizado no Flamengo e sabe que Felipe Luiz e José Boto já levaram o assunto entre eles praticamente para o lado pessoal. Eu estava vendo aqui o Pedro, pelo Campeonato Brasileiro, tem 19 jogos, 10 gols e 4 assistências. Isso é um número ruim? Cara, não é. E sem contar que esses 19 jogos pelo Brasileirão, Pedro não foi titular em todos deles, tá? Muitos desses jogos, Pedro não foi titular. Entrou ali no finalzinho, como tem partida aí, Pedro entrou faltando 10 minutos, 8 minutos para acabar o jogo. O Pedro tem 10 gols e 4 assistências. O Pedro, hoje, é o quarto, se não me sai da memória, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o quarto ou terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu ver aqui a lista completa aqui. O Pedro está em quarto. Primeiro, Caio Jorge com 15 gols. Segundo, Arrascaeta, 14. Depois tem o Pablo Verrete, do Vasco, Verrete, com 12 gols. E Pedro em quarto lugar, com 10 gols, os mesmos gols aí do Vitor Roque no Palmeiras. Então assim, gente, eu vou ser sincero para vocês, tá? O Pedro, para mim, ainda é um baita centroavante. O Pedro, não descartaria o Pedro desse time do Flamengo. O Felipe Luiz, ele tem que continuar? Sim, tem que continuar. Eu defendo a permanência do Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz tem que parar também de ser teimoso. O Felipe Luiz tem colocado jogadores que às vezes não tem mais condições, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Muitas das vezes jogo pedindo um cara que chega e balança a gente, mas o Pedro lá no banco, o Felipe Luiz não bota. Aí improvisa o Bruno Henrique morto dentro de campo, com todo respeito, mas essa é a realidade, tá? Gonzalo Plata não tem rendido muito. Não tem rendido muito. Para balançar as redes, não. Para balançar as redes, não tem. Porque o Gonzalo Plata na temporada tem mais minutos que Pedro na temporada. E só apenas um gol, o Gonzalo Plata. E é improvisado como centroavante, né? Então, acredito que se o Felipe Luiz não aconchegar o Pedro, não der mais oportunidade ao Pedro, dificilmente o Pedro continua no Flamengo, tá, nação? Infelizmente é isso. Bom, se falando em saída, não falar sobre a situação do Luiz Araújo, não é que ele vai deixar o Flamengo, mas é que o Atlético Mineiro vem monitorando Luiz Araújo. Essa é a informação que circula lá em Minas Gerais, que o Atlético Mineiro, ou melhor, o Jorge Sampaoli, que gosta do futebol do Luiz Araújo, inclusive foi o Jorge Sampaoli que aprovou Luiz Araújo ser contratado no Flamengo, ele tem esse carinho por Luiz Araújo, e o Atlético Mineiro está monitorando o Luiz Araújo para 2026. Então assim, pode pintar uma proposta, pode não pintar, mas é um nome que agrada muito a Jorge Sampaoli, e o Atlético Mineiro está ligado na situação de Luiz Araújo. É outro também que não tem muitas oportunidades com Felipe Luiz. É complicado, tá? Complicado. Bom, falar agora sobre essa situação aqui do Gerson, gente, porque o Gerson quer voltar ao Brasil, tá? O Gerson quer voltar ao Brasil, já teve até conversas aí com o Palmeiras, segundo a informação. Ele não se adaptou
no futebol russo e pensa em voltar ao seu país para recuperar sua vaga na seleção brasileira. Palmeiras recusou o interesse do Gerson, mas a diretoria do Alviverde vê com bons olhos a oportunidade no mercado. Caso aconteça, o valor será o mesmo que o Zenit pagou ao Flamengo, 25 milhões de euros. 155 milhões de reais é o valor que o Zenit pretende negociar o Gerson. O Palmeiras, que não é bobo, o Palmeiras vai esperar, né, um valor mais acessível. Do lado dos russos não é fácil, os caras estão muito ruins de negócio quando é para vender jogadores, a não ser que seja o caso do Gerson, seja totalmente diferente, mas a gente já viu isso aí acontecendo. Não, pode ser que também com o Palmeiras possa ser diferente, mas a gente já viu com o Flamengo que não é fácil, né? Os caras parecem que tem uma birra com o Flamengo. Mas já com o Palmeiras pode ser que eles facilitem, e o Palmeiras quer isso, facilidade, né? Promoção, assim como pegou o Andrés Pereira lá no Fulham da Inglaterra. No meio do ano, o Palmeiras pegou o Andrés Pereira, foi lá e trouxe, né, o 10 milhões de euros. O Fulham, logo no início das conversas, pedia ali 25 milhões de euros, caiu para 10 milhões de euros. Então, o Palmeiras quer oportunidade de poder trazer o Gerson de volta ao futebol brasileiro com preço acessível. E aí, torcedor, o que você acha sobre essa situação? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, de agora foi isso. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.